Olá, galerinha do sexto ano C, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. A nossa aula de hoje será sobre língua e linguagem. As pessoas interagem por meio da linguagem, expressa por diferentes sistemas de signos, gestuais, sonoros, gráficos e etc. Ao falar, gesticular, escrever, desenhar, olhar, não só comunicamos algo, como também agimos sobre o outro. Quando a gente faz uma expressão facial, quando a gente faz um gesto, a gente também está se comunicando com o outro. A gente também transmite mensagens através da nossa expressão, através de um gesto. As línguas são primeiramente orais, ou seja, faladas, e a escrita é uma representação gráfica da língua. Cada língua possui um conjunto de palavras e regras de combinação dessas palavras, a fim de que os falantes possam interagir entre si e se compreender. Essas regras variam conforme a situação em que utilizamos a língua. No Brasil, a língua portuguesa, mais especificamente o português brasileiro, foi herdado dos colonizadores portugueses, sofrendo ao longo do tempo diversas modificações devido às práticas sociais e ao contato com outras línguas, incluindo as indígenas e africanas. O português brasileiro é uma língua diferente do português europeu, que também vem sofrendo modificações, o que nos revela que as línguas mudam e se transformam. No Brasil, a gente fala português. Em Portugal, eles também falam português, e o nosso português foi herdado dos colonizadores portugueses. Mas o português que a gente fala aqui no Brasil é diferente do português que eles falam lá em Portugal, porque o nosso português, ele sofreu influências de línguas indígenas, línguas africanas, entre outras. E a língua, ela é dinâmica, ela sempre está em constante transformação. E assim como o nosso português, o português de Portugal, ele também sofreu influências e sofreu modificações. Sendo assim, o português brasileiro é diferente do português de Portugal. Existem 3 tipos de linguagem: a linguagem verbal, linguagem não verbal, linguagem mista. Vamos falar um pouco de cada um dos 3 tipos de linguagem. Linguagem verbal. A linguagem verbal é construída a partir de palavras, sejam elas escritas ou faladas. Exemplo: em uma entrevista de emprego, em uma conversa entre amigos. A linguagem verbal é a linguagem que a gente fala ou escreve. A linguagem não verbal. Não verbal, o nome já está dizendo, é sem palavras. A mensagem é construída a partir de imagens, cores, gestos, danças, mímicas. Como exemplo, nós temos as placas de trânsitos, os emojis, tudo aquilo que transmite uma mensagem, transmite um texto através de uma imagem é linguagem não verbal. A placa de trânsito, ela transmite um texto, ela transmite uma mensagem só pela imagem. Os emojis também, o emojis é só uma imagem,
Mas a partir dessa imagem, nós estamos transmitindo algo. Estamos transmitindo um texto, uma mensagem. A linguagem mista. A linguagem mista combina a linguagem verbal e não verbal. Aqui nós temos dois exemplos de linguagem mista, que é a combinação da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Por exemplo, uma placa. Uma placa que tenha uma imagem e uma palavra escrita. Ou então uma tirinha, que é composta por imagens e palavras escritas. E para resumir, eu trouxe a mesma mensagem em 3 diferentes linguagens. A primeira é a linguagem mista, que é uma imagem com a mensagem escrita. A segunda é a linguagem verbal, que é a linguagem transmitida através de palavras escritas ou faladas. E a linguagem não verbal, que é aquela mensagem que é transmitida através de uma mensagem. Espero que todo mundo tenha entendido. Quem não entendeu, pode falar comigo no privado. Estou disponível para tirar as dúvidas de vocês. E até a próxima aula.